Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vocês já puderam notar hoje a ausência do pastor Flávio, né? Ele está pregando hoje ali na PIB, ali em Tamoios, Unamar. E está acompanhado, né, junto com o Pablo. Tem um grupo de louvor que está fazendo companhia com ele hoje lá. Que a gente siga orando aí e que Deus o use, assim como tem usado aqui no nosso meio também. A gente vai estar dando continuidade à nossa série de Páscoa, da sombra à realidade. Nós temos visto, né, o que Paulo ele fala aos Colossenses, quando ele vai dizer que tudo aqueles rituais, aquelas cerimônias do Antigo Testamento, são apenas sombras da realidade que se faz em Cristo. A gente está olhando tudo para o Antigo Testamento, hoje é o segundo sermão da série. Eu quero já convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo 12. Hoje é o segundo sermão, como eu disse. Na semana passada, quem não esteve aqui presente, tem a oportunidade de ver o sermão de semana passada no YouTube, no nosso canal. Vale a pena dar uma assistida, porque o pastor Flávio deu um plano de fundo ali, né, de como veio a origem do povo, até estarem ali no Egito por meio de José, a serem escravizados ali no Egito por meio de Faraó, viveram 400 anos ali, e então pedindo ao Faraó, né, Moisés, sendo um canal de bênção, usado por Deus para libertar o povo, pedindo a Faraó para deixar o povo ir. E Faraó então pergunta o porquê, ele fala que era para prestar culto a ele. E ele falou: eu não conheço quem é esse Deus que você está falando, nunca ouvi falar e não vou deixar ninguém ir para lugar nenhum. Resumindo, essa é a postura de Faraó. E acontece que, por conta disso, a história ela vai se desenrolando e a gente vai chegar no capítulo 12, que a gente vai ver hoje. Então, eu quero convidá-los aí a abrir no Êxodo capítulo 12. O texto vai ser projetado também na versão NVI. Vai ser um texto um pouco longo, tá? Mas peço paciência a todos. É um texto um pouco longo, a gente vai ler aí do 1 até o verso 29. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, esteja pronto para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do 1º ao 7º dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no 1º dia e outra no 7º. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Lembrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações.
No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: percebam aqui, só abrindo uma aspas, que vai ser bastante repetitivo, porque agora Deus estava falando com eles e agora está repassando essa mensagem para o povo. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significa essa cerimônia? Respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias de gado. Vamos orar? Pai, te somos gratos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. Sabemos que somos incapazes de compreendê-la por natureza. Por isso rogamos a Ti, ó Deus, que use o Teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes, para que a gente possa compreender a santa e boa vontade do Senhor. Que o Senhor fale os nossos corações, que a gente possa se tornar praticante da Tua palavra e não somente os ouvintes. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, tem algo muito de curioso se passando em Svalbard. Alguém já ouviu falar desse lugar? Pela carinha, eu acho que só eu. É um arquipélago que fica ao norte da Noruega, para cima do Círculo Polar Ártico ali. Se você gosta um pouco de mapa, pensa em um pouquinho no mapa da Europa. No teu lado esquerdo ali, você vai ver o mar, ali no meio uma grande ilha, na verdade um país chamado Islândia, bem isolado. Svalbard fica muito mais para cima da Islândia ainda. O que é interessante é que ali, na ilha central de Svalbard, existe um projeto secreto, que é esse que você está vendo na imagem aí. Esse projeto, ele não é muito difundido, mas se você procurar na internet, você vai achar um pouco dele. Se você for mais curioso, igual a mim, tem até um tour ali, turístico ali, virtual, obviamente, dentro desse lugar. Esse lugar trata-se do cofre global de semente, também conhecido simpaticamente como o cofre do Apocalipse. Talvez você saiba que em vários países tem costume de guardar sementes em cofres. A ideia é que se um dia acontecer algum desastre, sei lá, pragas de gafanhoto, ou até mesmo guerras nucleares, inundações, se acontecer alguma coisa, eles teriam algo guardado para então recomeçar a humanidade. O interessante ali em Svalbard é que é um empreendimento mundial. Países de todo o mundo mandam ali suas sementes para que sejam guardados naquele cofre. É um local onde, praticamente agora, por exemplo, na Síria, por conta da guerra que estava assolando a Síria, eles, preocupados com isso, enviaram algumas sementes para lá. O Brasil já fez isso 3 vezes. Nós temos mais ou menos 4.000 espécies de sementes enviadas lá. Então, é um cofre realmente que guarda sementes de todo mundo. Foi escolhido Svalbard porque é um lugar de difícil acessibilidade. A população ali está chegando a 3.000 habitantes.
Temperaturas glaciais baixíssimas. Além disso, a câmara fica aproximadamente 100 metros abaixo da rocha. Sistemas de alarme, várias medidas de segurança, isso tudo para impedir que pessoas cheguem ali. Pois supostamente aquilo ali é uma garantia de que nós temos que, se acontecer algum desastre, a humanidade não vai chegar na sua morte final. A grande questão é que esse cofre foi construído em 2008. E dizem que há espaço para 4,5 milhões de sementes. O acesso, como eu disse, é altamente restrito. Rumores dizem que apenas 4 pessoas têm acesso à câmara mais profunda. Nem mesmo a família norueguesa, a família real norueguesa, pode entrar no lugar mais profundo ali. Além de toda a inacessibilidade que a gente viu, o local também é protegido por soldados noruegueses. Eu devo lembrar a vocês que noruegueses são vikings. E vikings com metralhadoras. Se já fizeram um estrago com um machado na mão, é um lugar realmente bem protegido. Ali também é casa de uma das maiores populações de urso polar, o que torna o lugar ainda mais protegido. A grande ideia é, se alguma coisa terrível vier sobre a humanidade, precisamos encontrar uma forma de nos proteger da morte final. É curioso que nós, seres humanos, temos sempre essa tentativa. Sempre pensamos em nos proteger de alguma forma, seja lá da violência, seja lá de acidentes, seja lá de qualquer coisa que assola ao nosso redor. Nós fazemos isso individualmente, nós também nos preocupamos em proteger os nossos queridos. Por isso que a gente faz previdência, a gente faz seguro de vida, a gente deixa plano, deixamos testamentos, fazemos exames preventivos, hemogramas, encefalogramas, eletrocardiogramas, ganhamos quilogramas, fazemos testes de esforço, fizemos várias coisas para a gente ver se está tudo bem, para que a gente não venha ser surpreendido de alguma forma, para que a gente possa antecipar se algo ruim vier sobre nós. Mas a pergunta para você hoje é o seguinte: como você vai se proteger de algo muito pior que vulcões e terremotos? Algo muito pior do que fome, quebras de economia, guerras, violências. Como você vai garantir a tua sobrevivência diante da vinda e da ira vindoura de Deus? Essa é uma realidade a todos nós. E como nós vamos nos proteger disso? Hoje o texto vai nos ajudar a entender. Hoje o texto vai mostrar como você pode ficar mais protegidos do que sementes enterradas abaixo de zero numa ilha longínqua guardada de ursos polares e vikings com fuzil. O texto vai falar um pouco sobre isso. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, em resumo, nós veremos que ele provê um substituto de sangue para a sua própria ira. Vamos ver isso em 2 partes. A primeira é Deus quem nos ensina e providencia um método para a proteção contra a sua própria ira. Do verso 5 ao verso 7, ele vai falar sobre isso. Pegue então um cordeiro. O anjo passaria, o destruidor passaria. Pegue então um cordeiro, e o sangue dele livrará vocês da morte. Meus irmãos, isso que nós acabamos de ler é o Senhor avisando a Israel como eles deveriam agir quando ele passasse para matar todos os primogênitos do Egito. Mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando especificamente da 10ª praga do Egito. Houve então 9 pragas anteriores que foram lançadas pelo Egito com um único alvo: demonstrar para o povo o poder de Deus, quem ele é e o tamanho do seu poder. Deus mostrou isso de uma forma feroz e até zombeteira diante dos deuses egípcios. É importante ressaltar aqui que o que Deus estava fazendo aqui não era apenas castigando os egípcios, porque eles tinham, alguns anos antes, quem lembra um pouquinho da história de Moisés, ele tinha mandado matar todas as crianças que eram pequenas, homens. Deus não está fazendo simplesmente aqui uma vingança. Deus estava castigando aquele povo também pelos anos de idolatria, mostrando que aqueles deuses que eles serviram nada eram. Esse foi o intuito das 10 pragas. No verso 12 que a gente leu, vai dizer o seguinte: naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens
como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Percebe que ele fala aqui que ele vai executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Por que isso? A ideia ali é que cada praga do Egito, ela feria um deus egípcio. Tivemos então ali 10 pragas. A primeira, Deus transforma água em sangue. A segunda, a praga das rãs. Terceira, piolho ou mosquito. Quarto, moscas. Quinto, morte dos animais. Sexto, úlceras. 7, chuvas de pedra. 8, gafanhotos. 9 foram trevas. E 10, a morte dos primogênitos. No Egito tinha um deus chamado Hapi, que era o deus do rio Nilo, juntamente com Sobek, que era protetor do rio. Então, quando Deus ele lança aquela praga no Egito de transformar a água em sangue, o que ele estava dizendo é o seguinte: cadê o Deus de vocês? Clamem a Ele para ver se Ele vai mudar a situação. Cadê aquele que vocês veneram, no qual é Deus disso aqui? Vê se Ele pode fazer algo. A praga das rãs, por exemplo, tinha uma deusa chamada de Requete, que era a deusa da fertilidade. Ela era representada como a cabeça de uma rã. A praga das úlceras tinha um deus chamado Sekhmet, que era a deusa da cura. E eu fico imaginando, à medida que estavam todos adoecidos ali no Egito, clamando a esses deuses por cura, e nada acontecia. Cada praga tinha esse intuito de mostrar que aqueles deuses eram falsos e que Deus era o verdadeiro. Na 9ª praga, por exemplo, tem uma coisa interessante, porque o maior deus que o Egito tem na mitologia egípcia é chamado de Amon-Ra. Era o deus Sol, o mais conhecido, e era o líder do panteão. Era o maior deus que eles tinham. Olha o que acontece bem em Êxodo capítulo 10, do verso 21 ao 23. Vamos projetar esse texto aí também. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Percebe que foram 3 dias de escuridão. E cadê Amon-Ra? Cadê o sol de vocês? Cadê aquele que vocês chamam ser o maior dos deuses de vocês? Era isso que cada praga dizia. E agora Deus vai lançar, então, no capítulo 11, ele vai falar sobre essa 10ª praga, e ele vai lançar a morte dos primogênitos. Inclusive o primogênito de Faraó, que era considerado divino e protetor do povo. Morreriam, então, todos os primogênitos. Passaria um destruidor que o próprio Deus enviaria, e ele mataria todos os primogênitos do Egito. E isso acontece no verso 11, mas o verso 12 que a gente acabou de ler é como ele vai mostrar como então você pode se proteger desse destruidor que estava indo assolar aquela terra. E aí então nós temos o que nós chamamos de a primeira Páscoa. Essa é a primeira Páscoa comemorada na história. Essa é a Páscoa no qual Deus dá instrução a Moisés, e a gente vai ver um pouco dela aqui. Páscoa vem do hebraico chamado Pissá, que a ideia é passar por cima. E era o que Deus estava fazendo aqui. Passando por cima do Egito, investigando cada casa para saber se estava protegido ou não. Era o que Deus estava fazendo. Executando o seu juízo sobre o pecado. Mas note que tem uma coisa aqui que às vezes nós não percebemos de cara, que é o seguinte: os israelitas estavam em perigo também. Diferente de todas as outras pragas. As outras pragas, quando Deus lançava para o Egito, elas não alcançavam os israelitas. Mas essa foi diferente. Deus fala o seguinte: vocês precisam se proteger. E talvez eles estivessem se perguntando: como assim a gente tem que se proteger? Até agora, nunca nenhuma praga alcançou a gente, mas agora a gente tem que se proteger. A grande questão, irmãos, é que ser protegido de gafanhotos, de praga, de desastres, não se compara com um grande risco, o maior perigo que existe nesse mundo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
E nós precisamos levar isso em consideração. Não tem coisa mais assombrosa ou mais assustadora nesse planeta. Nada se compara ao fato de que um dia Deus virá e irá cobrar de cada um de nós o nosso pecado. Nada é mais assustador que isso. Ainda que apareça que dificuldades possam surgir, que catástrofes podem surgir, nós temos sempre a quem recorrer. Agora, quando o próprio Deus vier cobrar de nós o nosso pecado, não tem nada mais assustador do que isso. E essa é a mensagem que chega para os israelitas. Vocês precisam proteger de alguma forma. Viria então Deus e matar todos os primogênitos que estiverem fora de proteção. E isso inclui Israel também. A grande fala de Deus para aquele povo é: Israel, não seja presunçoso. Não ache que porque você nasceu dentro aí do meio do meu povo, que você já está salvo, que você já é visto como justo diante de Deus. Você também está em perigo. Você precisa de sangue te protegendo. É a mensagem dada a eles. E esse é o caso meu e seu também essa noite. Talvez você seja membro da igreja formalmente, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tem sangue te protegendo, você vai ter que se ver com Deus. Essa é a realidade das Escrituras. Só existe um meio de estarmos justos diante do Senhor, e é por meio do sangue de Jesus Cristo. É isso que as Escrituras nos diz. A casa de Israel, ela nasce em pecado, assim como os gentios nascem em pecado. Paulo insistiu nisso no Novo Testamento, em Romanos. Ele falou sobre todo mundo, que o salário do pecado é a morte. Todo ser humano nasce pecador e está em débito, está em dívida com Deus e deve a sua vida por causa do seu pecado. Seja você israelita, seja você um gentio, que era o termo usado para falar das pessoas que nasceram fora de Israel. No capítulo 3 de Romanos, ele fala claramente: tanto judeus quanto gentios, todos estão debaixo do pecado. A palavra é muito clara quando ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando se fala de salvação, não existe filho de peixe e peixinho é. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente precisa se converter aos pés do Senhor Jesus. Nós não nascemos salvos. Ninguém nesse mundo nasce salvo. Todos estão em perigos. Israel também. Não pense você que Israel se manteve imaculado durante esses 400 anos que eles ficaram como escravos no Egito. No livro de Josué, depois você pode ler com calma, no capítulo 24, Josué está ali se despedindo do povo, no final da sua vida. E olha bem que interessante. Já tinham passado anos, eles ficaram 40 anos no deserto rodando. Moisés já havia morrido. Josué tinha liderado o povo, já estava prestes a morrer, anos e anos passando. E antes ele fala o seguinte: eu preciso que vocês sigam o Deus verdadeiro. Joguem fora os penduricalhos que vocês carregam de deuses do Egito. Não seja igual os pais de vocês que adoravam e serviam aqueles deuses. Josué está falando isso depois de anos e anos. Tinha gente ainda carregando coisas do Egito, deuses falsos. Os pais dele, ele fala claramente que também estavam contaminados, adorando aqueles deuses. Durante o período no Egito, muitos estudiosos falam que provavelmente a minoria se manteve fiel. E a gente vê isso na história o tempo inteiro. Moisés sobe para pegar a lei, uns dias depois, um bezerro de ouro já está construindo, todo mundo adorando. Moisés tinha acabado de sair do Egito, quando chega em frente ao Mar Vermelho, ele já fala: tirou a gente de lá para quê? Estava com falta de túmulo lá para a gente morrer aqui? É a palavra que eles usam para Moisés. Deus então abre o mar, eles atravessam o mar, a barriga ronca, tirou a gente do Egito para morrer de fome. Percebem uma coisa interessante. Quando Deus demonstra o seu poder, lançando aquelas pragas para o Egito, os que mais precisavam entender quem Deus era o povo de Deus. Deus não estava preocupado muito com os egípcios, não. Era com o seu povo, porque ele sabia o quanto eles eram idólatras e quantos tinham facilidade de esquecer
quem Deus era. A grande realidade bíblica é essa. Todos nós somos pecadores, por isso precisamos de sangue nos cobrindo. E a pergunta que fica para hoje é isso: você entende? Você entende que você, por nascimento, está encrencado? Talvez seja duro, né, sair de casa num domingo para ouvir isso. Tendo que trabalhar na pré-segunda-feira, mas é a grande nossa realidade, nós precisamos encarar isso. Entende que por nascimento nós estamos encrencados? Que ainda que você tenha nascido numa família cristã, seja protestante ou não, você por nascimento merece a ira do Senhor por causa do seu pecado. Que você, tanto quanto Faraó e os egípcios, merece ser castigado por causa do seu pecado. O salário do pecado é a morte. Nenhum de nós é merecedor de vida, porque somos pecadores. Essa é a dura realidade. Essa é a nossa péssima notícia. Por isso o Evangelho significa o quê? Boa notícia. Porque a grande realidade é que para nós, por merecermos isso, para nós resta apenas essa péssima notícia. Mas Deus, que é amoroso em graça, nos traz a boa notícia do Evangelho. E a gente vai ver ela aqui. Pode ficar em paz que a gente não vai terminar assim, não. Ele diz então que no verso 2, que cada família, no 10º dia do primeiro mês, precisa pegar um cordeiro. Os especialistas dizem que esse cordeiro, ele normalmente, quando diz aqui família, ela quer dizer uma família estendida. Seria talvez um clã, seria talvez um patriarca ali com alguns dos seus familiares, de aproximadamente, ou mínimo, 10 pessoas. O texto fala que se a tua família for pequenininha, então junte-se com outro. Se a tua família for muito pequena para um cordeiro, junta a galera, junta aí com o seu vizinho, junta a turma. Vamos fazer que um cordeiro seja suficiente para alimentar todo mundo. E esse animal, então, ele vai ser morto no lugar do primogênito daquela família. E o texto ele vai trazer algumas especificações que são importantes para nós hoje. No verso 5 diz que esse cordeiro precisa ser macho. Esse é um detalhe que também às vezes passa despercebido. Mas note que o cordeiro aqui, ele simbolizava alguém que viria um tempo depois. Vamos voltar lá na história, lá no Gênesis, ali dentro do jardim, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto. Percebe que quem é o primeiro a comer do fruto ali? Eva. Quem oferece o fruto para Adão? Eva. Quem que Deus, quando vai cobrar do casal, quem que ele chama? Adão. A grande realidade é que, embora Eva tenha comido primeiro e oferecido para Adão, Adão era o responsável ali. Ele era o responsável da sua família e ele também era o representante da humanidade. Isso traz lições para nós, homens. Às vezes nós usamos, quando vai falar que nós somos responsáveis pela nossa família, é muito bom falar isso quando a gente pensa em autoridade, né? Mas não tem nada a ver com o que a Bíblia está dizendo. O modelo de liderança que a Bíblia usa é Cristo, no qual se entregou e amou a tua igreja até morte. Esse é o nosso modelo de liderança. Mas a grande realidade é que se um dia nós tivermos problemas na nossa família, Deus vai bater na porta e vai cobrar de quem? Nós. Somos os responsáveis. Mas nesse caso aqui de Adão, ele não era responsável apenas dessa família, ele era responsável e representante de toda a humanidade. E o que ele fez causou morte para toda a humanidade. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. E o interessante é que lá no Novo Testamento, em Romanos 5, fala que da mesma forma que por Adão entrou a morte, pelo novo Adão, o Senhor Jesus Cristo, viria a vida. A redenção dos nossos pecados. Por um homem entrou a morte, e por outro homem entrou a vida. Por isso o cordeiro precisava ser macho, porque ele estava simbolizando um homem que viria depois. Outra coisa que no verso 5 também nos diz, é que esse cordeiro precisava ser sem defeito algum. A ideia bíblica é o seguinte: o sacrifício para pagar os nossos pecados precisa ser um sacrifício perfeito. Deus não aceita sacrifícios feitos com mancha. Porque a ideia é que o imperfeito
não pode morrer pelo imperfeito. A ideia é que apenas um sangue puro pode limpar aquilo que é impuro. E isso aponta também para algo muito importante. Porque, afinal, quem de nós aqui está qualificado como ser humano perfeito? Quem de nós aqui pode suficientemente morrer por outros? Quem está limpo completamente de todo pecado? Quem não comete pecado algum? Não importa, irmãos, o quanto você ame a sua esposa. Não adianta você chegar para Deus e falar assim: Deus, eu morro por ela. Aceita a minha vida como sacrifício para o perdão dos pecados dela. Deus vai olhar para dizer e falar bem assim: meu querido, não serve. Não é suficiente. Porque você também é um pecador. E o seu pecado, a sua morte, ela paga apenas o seu pecado. E para pagar o seu pecado é uma morte eterna. Por isso seríamos impossível morrer por outros. Ainda que nós, pais ou mães, entregaríamos a nossa vida por nossos filhos, é insuficiente, pois somos falhos, pois nós não somos sem defeito. Para preencher esse requisito, era necessário que alguém fosse perfeito, alguém que nascesse de forma especial, que passasse a vida inteira sem cometer pecado algum, para que em sua morte o seu sacrifício seja válido. A ideia é o seguinte: o salário do pecado é a morte. Só alguém que nunca pecou poderia morrer. Porque a lógica é o seguinte: se ele nunca pecou e ele morreu pelo quê? Pelos pecados dele que não foi, porque ele nunca pecou. E aí sim ele poderia atribuir a sua morte a outro. Precisaria ser alguém perfeito. Por isso um cordeiro sem defeito. Por isso um cordeiro sem mancha alguma. Era o que a lei pedia. Percebe também aqui que o cordeiro ele substituía o primogênito da casa. A casa ela era marcada com sangue, e a casa que era marcada com sangue não iria conhecer a morte. O cordeiro então substituiu o primogênito. Gente, isso era um ato de fé. Se você parar para pensar, não tem lógica alguma. Imagina, Deus está vindo com o seu destruidor, e ele matará todos os primogênitos que ele passar. Como eu me livro do poder desse Deus grandioso, absurdo em glória e poder? É só matar um cordeiro e botar o sangue na porta. Esse sangue vai te proteger. Era um ato de fé. A pessoa simplesmente tinha que ouvir: se Deus falou que é isso, então é isso. Mas o cordeiro é mais poderoso que Deus para proteger? Mas é isso. Se ele falou, eu vivo pela fé. Percebe que eles faziam isso por um ato de fé. Até porque eles tinham acabado de ver 9 pragas densas sobre o Egito. Deus está aqui então inventando um princípio novo, onde um cordeiro está substituindo agora a morte de outros. Queridos, desde o princípio, Deus nos ensina que sangue é necessário para fazer expiação do pecado. Expiação é o termo usado bíblico para falar sobre a purificação do pecado. A Bíblia é clara quando ela diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos nós deveríamos morrer, porque nós devemos uma vida a Deus desde o início. E se você for olhar a história, desde o início, em Adão e Eva, Deus mostrou que substituição era algo possível. Adão e Eva, quando se perceberam nus ali no jardim, eles então pegaram plantas, folhas para cobrir a sua vergonha. Se sentiram envergonhados por causa do pecado. E construíram ali roupas para si mesmos, para então cobrir a sua vergonha. E Deus disse simbolicamente para eles que aquelas roupas não eram adequadas para cobrir a vergonha deles. Nada que nós criemos é suficiente para cobrir a nossa culpa diante de Deus. Deus, então, ele mata um cordeiro e ele faz roupa desse cordeiro e então veste Adão e Eva. Percebe que desde o início da história é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem sacrifica um cordeiro para cobrir a vergonha do povo. Desde o início da história, isso não é algo novo. Deus quem providencia o meio de cobrir o homem desde o início.
E a história continua. E o princípio ele vai perpetuando por toda a história. O pastor Flávio falou semana passada, como eu disse, ele fez uma espécie de panorama ali, desde Abraão até a chegada de Moisés. E ali em Abraão, Deus dá uma lei, um pacto, que é chamado de pacto abraâmico, que ele fala que todo menino nascido no seu 8º dia deveria fazer algo chamado de circuncisão. A circuncisão era um corte no prepúcio do filho, como eu disse, deveria ser feito no 8º dia de vida. Eu não sei se eu sou o único ou se alguém já passou por isso, de falar bem assim, qual a necessidade de pegar um garotinho tão novinho e para mostrar que ele precisa fazer parte do povo, tem que fazer isso com ele. Deus está mostrando desde o início do seu povo que para a purificação do pecado é necessário sangue. A lei requer isso. O salário do pecado é a morte. Não tem como se purificar do pecado sem morte. Isso é outro princípio, esse é um princípio ensinado lá em Abraão. E outro princípio ensinado também a Abraão é que Deus manda então ele sacrificar o seu filho, e quando ele está ali para matar o seu filho, chamado Isaque, Deus grita ali, para. Tentei imitar Deus aqui, mas eu imitei, eu acho que João Kleber lá no negócio. Mas ele diz, para. E Abraão, então, ele segura ali, e Deus faz o quê? Provê um cordeiro no lugar de Isaque. Um comentarista, ele mostra que o que está acontecendo aqui é uma progressão muito importante ao longo da história. No contexto de Abraão, um cordeiro substitui uma pessoa. O cordeiro substitui seu filho, Isaque. Agora, aqui no Êxodo, onde nós estamos lendo, o cordeiro está substituindo toda uma família. Vai chegar um ponto na história de Israel que nós teremos o que nós chamamos de dia da expiação, onde o animal agora ele vai ser substituído não apenas uma família, mas ele substituiria toda uma nação, toda a nação de Israel. E a Bíblia então nos mostra que chegaria um dia que essa expansão da graça seria tão grande, de tal forma que haveria um sacrifício final, quando um cordeiro grandioso morreria, e isso serviria para expiar o pecado de toda a humanidade que nele crê. Todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, que é composta por todo aquele que crê no sacrifício de Jesus no Calvário. Percebe aqui sangue cobrindo pessoas no passado, sangue cobrindo pessoas no presente, sangue cobrindo pessoas no futuro. E isso faz com que qualquer outro derramamento de sangue seja desnecessário. O texto fala que o cordeiro deveria ser consumido por completo. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado, para não ficar nada. Por isso Isaías, no capítulo 53, vai dizer sobre a vinda do Messias, o servo sofredor, que ele seria oprimido, que ele seria humilhado, mas que ele não abriria a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a boca. É isso que o profeta Isaías vai dizer. O Novo Testamento indica claramente que Jesus é a nossa Páscoa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, Paulo fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Lembro também de João Batista, quando Jesus estava chegando ali onde ele estava batizando, ele diz uma frase importantíssima, ele diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é isso que está acontecendo. O Cordeiro de Deus, macho sem defeito e ainda bastante novo, no dia da Páscoa do Senhor, foi imolado, foi sacrificado. Philip Ryken, um escritor, ele descreve aquele momento de Israel da seguinte forma, ele diz assim: foi na tarde, caminhando para a noite da Páscoa, ao cair da luz, cordeiro estava sendo sacrificado em todas as casas, de acordo com a lei de Moisés. Por toda a cidade
pais estariam se preparando para fazer a oferta, reunindo a família e dizendo: Deus proveu um cordeiro para si. No templo, o sumo sacerdote estava também preparando um cordeiro para apresentar como expiação para o pecado de Israel. E naquele momento, lá estava Jesus, pendurado na cruz, com sangue sacrificial, fluindo de suas mãos e do seu lado. O Cordeiro de Deus levando o pecado do mundo. Talvez você já tenha compreendido isso nessa noite. Talvez você está dizendo: já entendi. Cristo é a nossa Páscoa. Como a série fala da sombra, aquele cordeiro que lá na primeira Páscoa morreu para proteger os primogênitos. Ele, na verdade, estava falando de Cristo, nosso Messias, que foi sacrificado em nosso lugar, que morreu para salvar a nossa vida. E talvez você está dizendo: eu já entendi. Eu creio e por conta disso estou coberto pelo sangue. E agora, o que Deus espera de mim como resposta? E aí nós estamos no nosso segundo ponto, que nos mostra que Deus nos exige que transmitamos à geração futura o que Ele fez por nós e que, em resposta, busquemos a purificação de nossos pecados. Vejam só, nós irmãos, esquecemos de coisas facilmente. Eu me destaco até um pouco mais nisso aí, quem conhece de perto sabe. Eu não estou falando aqui, a grande questão é que eu não estou falando aqui de esquecer um almoço, ou de esquecer um celular. Eu estou falando que nós esquecemos de coisas que são vitais para nós. Nós acabamos nos esquecendo de coisas que são fundamentais, coisas que deveriam pautar o nosso coração. Um historiador chamado Clay Davis disse que a nossa vida cristã muitas vezes é uma combinação de déjà vu com amnésia. Ele resumia numa seguinte frase: eu sei que já esqueci isso antes, mas eu não sei exatamente o que é. E como a gente é assim? A gente esquece coisas o tempo inteiro. E esquecemos coisas que não deveríamos esquecer. Por isso o texto vai dizer que a Páscoa ela precisaria ser comemorada perpetuamente. Porque o povo precisava lembrar. O povo precisava lembrar do que eles viveram. O povo precisava lembrar do que Deus fez na vida deles. E nós também precisamos lembrar. Vamos ser sinceros, não é assim com a gente? Quando a gente conhece o Evangelho, a gente está ali com aquele fervor, com aquele vigor, e a gente quer participar de tudo, a gente quer fazer tudo, a gente quer que todo mundo conheça. Isso mudou minha vida, agora eu quero que todo mundo também seja mudado, seja transformado. Mas o tempo vai passando, as coisas vão ficando comum, aquilo vai se tornando ordinário, o vigor ele vai se diminuindo, aquela força do início, a gente não encontra ela mais. E então a gente precisa ser lembrado. Nós, seres humanos, precisamos ser lembrados, sempre. Se não me engano, é o Martinho Lutero que dizia isso. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, nós precisamos nos lembrar dele todos os dias, porque nós esquecemos dele todos os dias. Isso é um grande fato. E por isso a Páscoa era um cerimonial que precisaria ser feito para sempre. O povo tinha que se lembrar, Israel tinha que se lembrar. Em Israel tinha várias festas, e cada festa ela apontava para um aspecto diferente ali da redenção. E o único objetivo é que eles precisavam se lembrar. E ao ser obrigado a fazer isso com frequência, a gente é lembrado. Por isso a gente se reúne semanalmente, porque a gente precisa ser lembrado. Olha o que o texto diz no verso 14. Eita, passou uma página aqui. Este dia será o memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Lá no verso 24, também diz assim, obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Isso aqui é importante. Ele fala, quando vocês estiverem lá na terra que eu prometi a vocês, celebrem isso perpetuamente. Porque nós, seres humanos, nós somos ótimos em lembrar quando as coisas estão apertadas. Quando a gente está no sufoco. Quando a gente não tem mais para onde correr.
A gente já fez tudo o que tinha que fazer. E agora, no final, só sobrou o quê mesmo? Ai, Deus, socorro. A gente é ótimo de lembrar quando as coisas ficam assim. Talvez seja por isso que a gente passa por muito momento assim. Porque a gente precisa se lembrar. Mas ele fala claramente, quando vocês estiverem também lá, descansando, onde tudo deu certo, onde a promessa se concretizou, continuem comemorando, porque vocês precisam se lembrar. Outra coisa importante aqui é que o sacrifício ele era um ato coletivo. As festas eram comemoradas coletivamente. Ninguém podia comemorar sozinho. A lei é que isso deveria ser feito por todo o povo. Ninguém podia falar, hoje eu não estou no clima não, vou comemorar sozinho aqui em casa. Esse ano está tão difícil, estou tão chateado. A lei dizia que não. Tem que ser em grupo. Tem que ser coletivo. Todos juntos celebrando a mesma morte. Engraçado que esse texto é tão antigo e nós insistimos ainda no mesmo erro nos dias de hoje. De ficarmos cultuando sozinho, caminhando sozinho, fazer meu culto aqui em casa. Querido, o que o texto nos mostra é que o culto, a celebração, ela é para ser feita em grupo. É óbvio que existe sim um aspecto individual, é óbvio que existe sim um culto individual, é a nossa vida que nós dedicamos ao Senhor. Mas a celebração disso precisa ser coletivo. A Bíblia é rodeada disso. Ninguém é visto como um ser sozinho. A Bíblia nunca chama um indivíduo de igreja. A igreja, a Bíblia fala que ela é um corpo, onde existem vários membros. Ninguém é igreja sozinho, você é apenas um membro. A Bíblia fala que nós somos como ramos de uma árvore, ou como pedras de um edifício. Ninguém é igreja sozinho. Outra coisa importante é que a Páscoa do Senhor não era uma cerimônia agradável. Não era uma busca no quintal por chocolates e ovinhos escondidos embaixo de pedra. Estou dizendo que isso é errado, não. Mas não é o sentido da Páscoa. Não é a verdadeira Páscoa. A Páscoa que é mostrada aqui é a morte de um cordeiro inocente. Não tem nada de bonito acontecendo aqui. Percebe um cordeiro, um animal bonito, de lã branca, sem defeito algum. E que breve, alguns minutos depois, estaria coberto de sangue. Aquela lã branca estaria encharcada de vermelho. Não tem nada de bonito aqui. E as crianças iriam assistir. É isso que o texto fala. Eu não gosto nem um pouquinho dessa ideia. Eu dou graças a Deus que eu nasci no tempo de hoje. Porque a gente, como pai aqui, seria responsável para fazer isso. E os nossos filhos iriam assistir. O pai, então, pegaria um animal e o pai levantaria a cabeça do animal, expondo o pescoço do animal. O animal provavelmente relutando ali para sobreviver, mas o pai daria um golpe e cortaria a garganta daquele animal. Abriria essa garganta e sangue começaria a jorrar. A Bíblia fala que tinha que deixar jorrar todo o sangue. A casa provavelmente ficaria com sangues espalhados e mesa suja, lambuzada. E as crianças estariam assistindo, olhando aquela cena. E provavelmente estaria perguntando, é o que o texto fala no verso 26 e 27. Pai, por que você está fazendo isso? O que está acontecendo aqui? O que o cordeiro fez? Por que é necessário isso? E o pai ele tinha que explicar, é que o texto vai dizer. Que quando a criança, quando os filhos perguntarem, ele tinha que explicar. Tinha que falar, olha, o Senhor, ele passou lá no Egito, matando todos os primogênitos. Mas o cordeiro, o sangue do cordeiro, foi que nos protegeu. Era ele ou seu irmão mais velho. No caso, se ele fosse primogênito, ele ia falar, era ele ou você. Mas ele dizia, mas você está vivo porque Deus proveu o cordeiro. Isso ensina para nós coisas importantes. Primeiro, a responsabilidade de nós, pais, de ensinarmos aos nossos filhos o caminho do Senhor.
É óbvio que a igreja ela ajuda nesse processo, mas a responsabilidade maior são dos pais. De explicar para o seu filho que ele, por nascimento, é merecedor da ira de Deus. Ele só pode ser salvo porque Deus proveu um cordeiro, porque Deus entregou o seu próprio filho. É nossa responsabilidade. Outra coisa interessante no verso 8, vai dizer que eles tinham que fazer algumas coisas ali, está projetado o texto, vai projetar o texto. Ele vai dizer algumas coisas importantes ali, que naquela mesma noite eles comeriam carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam carne crua, nem cozida na água, mas assadas no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Isso aí é importante, porque você percebe que Deus estava dando algumas orientações sobre coisas que iriam acontecer naquele momento ali em Israel. Ali no Egito, na verdade, com o povo de Israel. Eles tinham que comer os pães asmos, que eram chamados de pães sem fermentos. A ideia ali, primeiramente, era no sentido de pressa. O Senhor já estava prestes a liberar o seu povo. Não dá tempo para você botar pão para fermentar, esperar tudo acontecer. Não, faça rápido, coma, que nós vamos sair depressa. Essa era a primeira ideia ali. Outra coisa que era acontecida é que eles deveriam comer ervas amargas. A ideia é que, ao mastigar aquilo, ao eles perceberem aquele amargo da erva, eles lembrarem a vida amarga que eles viveram no Egito. A ideia é que eles nunca viessem esquecer do tempo que eles viveram no Egito. Era um lembrete para aquele povo. E isso tem tudo a ver conosco. Antes, todos nós vivíamos pelo pecado, vivíamos segundo a vontade da nossa carne, vivíamos segundo as obras desse mundo, e era amargo, não era? Quem viveu esse período longe do Senhor e lembra, era amargo. E a palavra fala que você não deve esquecer disso, que a gente nunca deve esquecer de onde Deus nos tirou, e a gente tem facilidade de esquecer disso. Talvez alguns de vocês, como eu, já nasceu num lar cristão e foi liberto muito cedo. E talvez nunca tenha experimentado a fundo essa amargura. Mas você não está livre do perigo, porque o perigo para pessoas que viveram assim é você começar a achar que o Egito era doce. Todo pai que teve seu filho criado aí num lar cristão, esse é o problema. Esse é o perigo. Aquele desejo de conhecer como é lá fora. Entendam, irmãos, o Egito nunca é agradável. A vida sem Deus nunca vai ser prazerosa. Aparentemente pode até aparentar te dar alguma coisa, mas o que ela vai pedir de você é algo que você não vai estar disposto a dar. Veja também que ele fala que eles comeram com um cinto no lugar, sandália nos pés, cajado nas mãos. A ideia é que Deus está vindo nos libertar. Então estejam prontos. Nós precisamos estar prontos. Porque a palavra fala que Ele virá um dia nos buscar. E precisamos estar prontos. Eu quero concluir então com o verso 17. Diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebre esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. Frequentemente, nem sempre, mas frequentemente, a Bíblia ela compara também o fermento com a ação do pecado. Por isso ele vai dizer que um pouco do fermento pode contaminar toda a massa, dizendo que um pouco do pecado ela pode estragar toda a nossa vida. Por várias vezes ela vai falar que nós então precisamos se despir desse pecado, retirar esse pecado da nossa vida. E é importante nós entendermos isso porque muito crente ainda não entendeu. Acha que foi liberto, eu já creio em Jesus, mas eu posso viver a vida que eu quiser. Eu posso fazer o que eu bem entender. Eu já entendi que Cristo morreu e eu criei nisso, então tá bom. Mas a pergunta que fica é, você foi liberto então de quê? Porque o que a palavra acaba nos dizer é que a vida cristã significa que nós fomos libertos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Se a minha salvação ela não se resulta em estar vivendo uma vida progredindo, em se libertar desse pecado, você foi salvo de quê? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos nos fazer. E eu quero fazê-lo pensar agora, para terminar, em um momento da história. Aliás, queria convidá-los a pensar em Jesus nessa história. Jesus ele passou cerca de 30 anos comemorando a Páscoa. Ano após ano, comemorando a Páscoa. Jesus, o Cordeiro, macho, sem defeito, obedeceu cada vírgula da lei, inclusive a ordenança de comer da Páscoa do Senhor. Agora imagina Jesus com 5, 6, 7 anos, a Bíblia não fala, por isso que eu estou dizendo, apenas imagine. Ele participando dos momentos de Páscoa. José então pegava um cordeiro, sacrificava esse cordeiro, e provavelmente alguma vez ele fez essa pergunta: pai, o que é isso? E José talvez explicou para ele toda a história que nós acabamos de ler. Jesus ele foi crescendo, entendendo, percebendo que aquilo ali era sobre ele mesmo, que aquilo ali era algo que ele haveria de passar. E anos foram passando, e ele esperando o momento para isso, até que chega o que nós chamamos da última Páscoa, onde então Jesus ele pega o pão, ele diz: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Ele pega então o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança, feito no meu sangue. Sangue é esse que foi derramado em favor de muitos. Como embebo a memória de mim, até o dia que eu voltarei, para que a gente venha participar desse momento juntos. É o que Jesus disse na última ceia. E talvez você está perguntando o seguinte: o texto fala que isso era para ser comemorado perpetuamente, então por que hoje nós não comemoramos a Páscoa? Por que nós então não matamos o cordeiro? Por que nós fazemos toda essa cerimônia? Pelo simples fato que na última Páscoa, Jesus dá um novo significado para essa Páscoa. Não tem mais necessidade de matar um cordeiro, já que ele é o Cordeiro de Deus, no qual derramou o seu sangue em favor de muitos. Ele cumpriu todo o ritual. Não precisa derramar mais sangue algum. O sangue já foi derramado, o sacrifício já foi feito e o pecado já foi perdoado, graças ao bom Deus que providenciou o Cordeiro em nosso lugar. Era para ser eu, era para ser você, mas Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Quero convidar a banda para vir aqui à frente. Enquanto eles vão chegando, queria lembrá-los uma coisa importante. O dia do Senhor virá, é certo, o dia que Ele virá cobrar do mundo o seu pecado. E assim como eu falei no início, nós seres humanos nos protegemos para dias difíceis. Mas a grande realidade é que 4,5 milhões de sementes, nesse grande dia que o Senhor voltar, não vai servir para nada. Não vai ajudar a humanidade em nada. Mas a boa notícia é que a gente não precisa de 4,5 milhões de sementes. A gente precisa de uma só. A semente prometida a Eva. A semente que viria para ser esmagada e lançada na terra, mas que ressurgiria da morte. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é que nos protege da morte. Ele nos garante a vida e nós então vivemos em obediência ao que recebemos pela fé. E vivemos então hoje na expectativa da grande ceia em que celebraremos junto com Ele. A grande festa, onde nós encontraremos o Cordeiro que foi esmagado, que foi destroçado, ensanguentado, mas que hoje vivo está. A Páscoa do Senhor está completa. O Cordeiro vive e o Cordeiro é o próprio Deus. Louvemos e agradecemos, adorando ao Senhor. Amém.